Olá, paz do Senhor. Eu decidi abrir esse espaço para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido do Senhor e hoje quero compartilhar com você a respeito da vida do nosso pai na fé, Abraão. Abraão é chamado ali em Gênesis 11. Ele estava em Ur dos Caldeus e é Estevão que vai dizer isso em Atos 7 no seu discurso. Logo após, seu pai falece e em Gênesis 12 ele ouve novamente a voz do Senhor chamando para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai e ir para um lugar que o Senhor lhe mostraria. Abraão, quando chamado, obedeceu ao Senhor e decidiu seguir e viver pela fé, confiando no Deus que o chamara. Então, Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Em Abraão, Deus diria que seriam abençoadas todas as nações da terra e que Deus daria uma descendência numerosa, muito numerosa para ele. Tanto quanto os grãos de areia da praia, tanto quanto as estrelas do céu, assim seria a descendência de Abraão. Mas como vemos, Abraão já era avançado de idade e sua esposa, além de ser idosa também, era uma mulher estéril. Então, como se cumpririam as promessas de Deus na vida de Abraão? Como isso seria possível sem filhos? Em Gênesis 15, Deus vem e reafirma a promessa a Abraão. E a palavra vai dizer que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado, isso lhe foi creditado para a justiça. Todavia, como nós sabemos, esse mesmo filho que Abraão recebe do Senhor, Isaque, ele é pedido em sacrifício a Deus. Então, como entender as promessas de Deus a partir do momento que Ele mesmo nos pede essas promessas? Mas a palavra de Deus vai dizer que Abraão, ele estava mesmo para sacrificar. Quando Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolhera alegremente as promessas, a quem se dissera, em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. A gente percebe que o chamado de Abraão e sua resposta imediata revela um movimento constante de sua fé e sua extrema obediência ao Senhor. Ao deixar a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai, Abraão aprendeu a ouvir e a agir diante da voz de Deus, respondendo até mesmo prontamente aquilo que lhe era pedido. Essa postura de fé foi que sustentou ele do início ao fim de sua jornada, e Deus estava apenas preparando seu coração para um desafio ainda maior, que agora seria pedir o seu próprio filho, o filho da promessa, Isaque. E interessante, que é o que me chama a atenção e é o que hoje eu quero compartilhar com você, é que Abraão vai crer em algo inédito. Até o momento, se você ler Gênesis, do capítulo 1, da criação de tudo, até o momento em que Deus pede a Abraão, seu filho Isaque, a Bíblia ainda não havia relatado nenhum indício, nem sequer dado sinais a respeito da ressurreição. E Abraão, a palavra de Deus vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer que ele creu, vamos repetir, que ele creu, que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. E isso é muito interessante, porque até aquele momento, nenhuma ressurreição havia acontecido na Bíblia. Não havia referência, não havia precedentes e não havia registro. Mas Abraão não precisou ver Deus fazer uma vez para crer que ele poderia fazer. E sabe, isso traz pra gente lições muito, muito importantes, porque Abraão ele desenvolveu uma fé, a sua fé amadureceu a um ponto que ele creu que Deus poderia fazer algo que nunca havia feito na história. Ele creu que Deus poderia ressuscitar alguém. E a palavra de Deus vai nos mostrar, vai nos dizer que é preciso que andemos nessas mesmas pisadas da fé do pai Abraão. É preciso que desenvolvamos uma fé tão madura a ponto de crer que Deus pode fazer coisas, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é infinitamente mais poderoso do que nós podemos até mesmo imaginar. Esse é o Deus de Abraão e esse é o nosso Deus, é o Deus a qual nós servimos. A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira não se limita a acreditar somente nas promessas de Deus, mas se manifesta numa vida de obediência, mesmo quando o caminho que nós seguimos é um caminho difícil, um caminho incompreensível. É nesse momento que vai revelar a fé verdadeira, que vai se revelar o que nós temos por fé nas nossas vidas. Deus chama e cabe a nós respondermos com confiança e também com prontidão, crendo que Ele é fiel e é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Assim como Abraão, hoje nós somos convidados a deixar tudo
deixar nossas seguranças, os nossos próprios planos humanos, confiando que quando obedecemos, o nosso relacionamento com Deus vai se fortalecer e nós seremos preparados para receber as bênçãos de Deus, as bênçãos que Ele recebeu, que Ele reservou para nós. Mas isso só acontecerá quando decidirmos fielmente, verdadeiramente caminhar em obediência. Só assim nós viveremos o inédito de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus nem fez, que nunca nem fez, mas que Ele é plenamente capaz de realizar na vida daqueles que confiam e obedecem nele. Aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, que o obedecem, que decidem viver pelas pisadas da fé do pai Abraão. Então, o chamado de Deus para nós hoje era para confiarmos, para aprendermos a viver em obediência, em submissão a Deus, para mesmo renunciarmos tudo, sabendo que se assim fizermos, nós viveremos coisas novas, porque existem coisas novas no nosso Deus, e Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar, assim como abençoou Abraão, e quer fazer conosco aquilo que Ele também fez, que em nós todas as pessoas sejam abençoadas, todas as nações sejam abençoadas, e assim nós seremos verdadeiramente pessoas que aprenderam a viver por fé, e é essa fé que Deus tem nos chamado para vivermos hoje, para não só professarmos, não só confessarmos, mas acima de tudo vivermos, termos atitudes de quem tem fé, amém? Essa era a mensagem que eu queria deixar para você, e nós estaremos aqui compartilhando mais coisas, e espero que você continue aqui conosco, continue aqui comigo, porque nós iremos aprender muito mais, crescendo sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, a paz do Senhor, e era isso.